O que aconteceu? Por que vai tá todo mundo falando desse caso novamente? Não é por conta de série de Netflix, não é nada por conta, não é nada disso. É lógico que toda essa geração de pessoas muito jovens, e a gente tem aí, e é muito importante, por exemplo, essa geração que está no TikTok, que não viveu em 1989, está conhecendo o caso agora. Inclusive, tem uma outra ideia em relação do que, de fato, é o abuso, né? Que tem até uma questão do silenciamento masculino. Vamos silenciar esses homens. Eles não têm direito a contar suas histórias de abuso. Isso é muito triste, isso é muito perverso, isso é uma coisa horrível. Porque assim, a gente ajuda as mulheres e não vai ajudar os homens? E como, sabe, o homem que foi abusado, ele pode parecer menos homem, isso é uma loucura. Eles eram crianças. E não ter apoio dos iguais, né? Os próprios homens não... É muito complexo, cara. Ele sofreu o abuso porque ele quis, porque o homem é mais forte. Como que ele não revidou? A gente está falando de uma criança, quem é seu abusador é seu pai. É muito triste isso. É muito triste, muito pesado. Aí o que vai acontecer? Em 2022, o ex-menudo, Roy Rosello, ele vai entrar com uma denúncia contra o Edgar Dias. Quem é esse Edgar Dias? Edgar Dias, que é o Edgardo, né, que eles chamam, é o criador da banda Menudo. E este Edgar é também um abusador de crianças. A gente tem que lembrar que, no Menudos, quando eles faziam 16 anos, eles tinham que sair. Lembra que eles deixavam a banda? Então, eles entravam muito novinhos. Acho que o Rick Martin entra com 10 anos. É uma coisa. Ele era uma criancinha, né? Então, eles entravam muito pequenos e, com 16 anos, iam embora. Então, a gente está falando de crianças, adolescentes. E o Roy vai contar tudo que ele sofreu na mão desse Edgar. E vai... porque algumas leis mudaram, então ele pôde denunciar. O Roy hoje já é um homem, né? Mais velho, com 40 e poucos anos, e ele, em 2022, foi lá e representou contra o Edgar. Só que, quando ele representou, ele vai contar o que ele passou na casa do José Menendez. Lembra que o José era dono? Um era o criador, o outro era o dono. Ele foi levado para a casa do José Menendez, adolescente, ele foi entorpecido e foi abusado pelo José Menendez. Ele conta que ele sai de lá sangrando. O Edgar falou para ele assim, daqui a pouco passa. Daqui uns dias passa. Este homem é de uma coragem... é um dos documentários mais difíceis que eu já vi. Esse documentário é da NBC, que é o streaming da NBC, é o Peacock. Ele vai contar em detalhes todos os anos de abuso que ele passou na mão desse criador do Menudo e vai contar a história na casa do José Menendez. E ele diz o seguinte, eu não conheci os filhos. Eu vi uma vez... de longe, vi que eram os filhos dele, mas nós não tínhamos contato. Ou seja, ele é uma testemunha crível, ele não é amigo dos meninos. O escritório da Promotoria de Los Angeles aceitou a denúncia do Roy Rosello contra o Edgar Dias. Com isso, o atual advogado dos irmãos Menendez entra num acordo para que ele seja testemunha, né? Porque aí você tem um fato novo, porque eles, né, recorreram tudo que eles podiam e todos os recursos foram negados, para que eles possam ter um novo julgamento, para que eles possam ter uma comutação de pena, ou o caso ficar do jeito que está, que seria prisão perpétua, eles continuarem em prisão perpétua. O que acontece? E aí a gente tem que entender que a gente sai lá de 1990, a gente está em 2024. Quem é o atual promotor-chefe? Eu trouxe aqui o nome dele, que é uma pessoa bastante interessante aqui, ó. Eu vou trazer o nome dele para vocês, que é esse aqui, ó.
quem está como promotor, o nome dele é George Gascon. E ele... qual é o perfil do George? Ele vai entrar no cargo da promotoria logo depois que a Kamala Harris deixa a promotoria, porque a Kamala foi promotora ali daquele estado da Califórnia. E ele vai assumir. Este promotor é o promotor que vai pedir a extinção da pena de morte no estado da Califórnia. E ele vem revendo várias punições que foram dadas para determinadas, enfim, pessoas, principalmente pessoas essas que estariam, né, Corredor da morte, essas coisas. Não, e são vítimas, né, também desses abusos, enfim, questões. Ele traz uma ideia de justiça restaurativa, porque não adianta só a justiça punitiva. A gente tem que entender o que está acontecendo, por que uma pessoa está cometendo aquele determinado crime. E esse é um crime muito grave. O que nós não vimos? Por que o Estado não entende que essas pessoas também eram vítimas? Aonde o Estado errou? Tudo indica, no dia 29 de novembro, vai sair a decisão da promotoria. Então, eles podem ter a comutação de pena. Caso tenham a comutação de pena, eles passariam para o manslaughter, que seria o nosso culposo, pena máxima de 4 anos. Eles já estão lá há 30. Já pagaram algumas vezes. Eles sairiam pela porta da frente, passariam por um novo júri, seria de novo... Eu não acredito que isso vá acontecer, porque é você passar... fazer essas pessoas passarem por essa tortura novamente ou simplesmente ignorar. Eu não acho que o perfil desse promotor seja o de ignorar esse fato. Ele vem verificando várias outras penas e vem corrigindo erros do passado, inclusive da promotoria. E casos que ficam assim midiáticos, tem até uma matéria em curso de direito que é sobre caso midiático, né? Eu não lembro o nome técnico disso. E acho que é meio difícil ele ignorar isso também, porque tá um barulho gigantesco sobre, né? Não, e assim, difícil principalmente porque as informações que o Roy trazem são muito importantes, porque ele é uma pessoa completamente alheia à família e que vai contar tudo que passou dentro daquela casa na mão de José Menendez. Então, você tem um homem poderoso, um homem que é um abusador, né, de crianças, de meninos. E olha o que ele fez com os filhos, olha o que ele fez com outros meninos. E a gente não sabe com quem mais, porque podem ter outros. O que acontece? Essas pessoas se silenciaram, foram silenciadas. Até porque a gente vem de uma cultura onde, a gente estava conversando aqui, o homem não sofre abuso. Como o homem não sofre abuso? E o homem que sofre abuso é como se ele fosse menos homem. É um absurdo isso, entende? Se nós ajudamos as mulheres que sofrem violência, como é que nós não vamos ajudar os homens que sofrem violência? E aí a Oprah vai... também é uma informação importante. A Oprah, se não me engano, no ano de 2017, ela vai tentar corrigir o que ela fez de errado lá no passado. E ela vai trazer na plateia dela, vai ser um programa daquele The Oprah Winfrey Show, né? É uma plateia toda que só tinham homens. No final da plateia, ela vai pedir para aqueles homens se levantarem. Uma plateia bastante grande. Todos aqueles homens foram crianças, meninos que sofreram violência sexual dos seus pais. E todos eles com a foto deles de quando eles eram crianças, quando na idade que eles começaram a sofrer os abusos. É muito doído ver essa imagem assim, sabe? Assim, é de você perder a fé na humanidade, de chorar, porque assim... E esses homens todos foram calados, todos foram silenciados. Essas pessoas precisavam de ajuda, né? Todo bom papo precisa de uma bebidinha para acompanhar. Faltava isso no Elementar, agora não falta mais, Marcão. Não falta, graças a Magu Bebidas, que agora é nossa parceira. Foi a primeira empresa a criar um Moscou Mule que já vem pronto para beber. Vem até com a espuminha e a caneca. Licores maravilhosos, incluindo o doce de leite que tá aqui na mesa aqui. Meu Deus, sabores incríveis. E a cachaçinha no barril de carvalho, que é para quem gosta aqui. Sensacional, DVD. Faltava bebida no Elementar, não falta mais. E também não pode faltar na tua casa. Então entre em contato agora com Magu Bebidas. @Magu Bebidas no Instagram.
Instagram, atendimento 24 horas por dia, entrega em todo o Brasil, receita de família, cuidadinho ali de artesanal, mas qualidade industrial.